Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse modelo de animação. Um passo a passo super detalhado de como fazer animação aqui no Procreate, mesmo que você nunca tenha animado nada. Bora lá? Primeiro passo que você vai fazer é abrir uma tela, não importa o tamanho, você pode abrir o tamanho de tela que você preferir. Então você escolhe um tamanho de tela, eu escolhi o tamanho da tela do iPad mesmo, e a gente vai começar a fazer a nossa animação que transforma qualquer imagem em um texto. No caso, vocês viram a logotipo do YouTube, né? Vocês viram lá no início o quadrado do YouTube se transformando em um texto. Então o segundo passo é trazer essa imagem aqui para dentro. Ir em ações, adicionar, insira uma foto. E aí você vai ter uma foto que você queira utilizar. Eu vou usar um gatinho. Quero mostrar para vocês que dá para fazer esse tutorial com qualquer imagem. Então, quando você trouxer a imagem aqui para dentro, você pode editar ela, aumentar ou diminuir. Eu vou deixar ela no tamanho exato que tá, mas o mais importante é que ela fique centralizada. Para centralizar uma imagem, é só você vir na ferramenta de mover, ajustamento, e o ajustamento tem que estar ligado, e aí vão aparecer essas linhas laranjas conforme você mexe a imagem. Essa cruz laranja significa que a imagem está centralizada em relação ao tamanho da tela que você abriu. Bom, eu já tenho a imagem, agora falta o texto. Essa imagem vai se transformar em um texto, né? Então vamos escrever o texto aqui. É só você vir aqui nas ações, adicionar e em seguida adicionar texto. Essa opção vai abrir aqui a caixinha de texto para você digitar. Eu vou digitar meu texto aqui, miau. E se eu quiser editar esse texto, mudar a fonte, mudar tamanho, é só você selecionar o texto com um duplo clique. E aí vai ficar tudo azul. Clica nesse duplo A aqui. E agora abriu as configurações de texto. Você pode mudar a fonte, você pode mudar o estilo da fonte, o tamanho da sua fonte, várias alterações que você pode fazer no seu texto. Quando tiver tudo certo, só clicar em OK. Se você esqueceu de fazer alguma alteração, é bem simples, é só abrir as camadas, clicar mais uma vez e clicar em editar texto. Você pode até mudar a cor clicando aqui nas paletas e mudar para a cor que você quiser. Você pode escolher em qualquer opção, na paleta clássica, na paleta de disco ou até mesmo uma cor que você já tem aí salva. Eu vou deixar a minha fonte na cor preta. Outro passo é centralizar esse texto, mas antes disso a gente precisa transformar esse texto em uma imagem. Esse passo é muito importante. Tenha certeza de todas as alterações que você fez aqui. Uma vez que você transforma o texto em imagem, não tem como voltar. Clica mais uma vez e clica em rasterizar. Agora, esse texto não tem mais aquela configuração de edição de texto. Virou uma imagem, a gente pode centralizar. Vem na ferramenta de seleção e arrasta até aparecer aquelas linhas laranjas informando que a sua imagem está centralizada. É importante centralizar porque o gatinho ele vai se transformar nessa frase. Então, tem que ficar certinho um em cima do outro. Por isso, centraliza bem as suas duas imagens. Agora vamos fazer uma cor para esse background. Para isso eu vou abrir uma nova camada e colocar uma cor sólida. Você pode fazer uma cor em degradê. Você vai escolher a cor do seu fundo. Eu vou optar por uma cor sólida para ficar mais simples, mas não importa a cor que você escolher. Abre uma nova camada e pode fazer a cor que vai ficar no fundo da sua animação. Eu vou jogar aqui com o Drop Color e vou pintar a camada inteira. Ficou por cima de tudo, mas é fácil de resolver, é só arrastar a camada lá para baixo para ficar com a cor de fundo. Já criamos vários componentes para ser a base da nossa animação, agora a gente precisa criar o caminho. Vocês viram lá na animação que tem umas gotinhas que percorrem um caminho e se transformam na palavra. A gente vai criar essa guia, um caminho para as gotinhas percorrerem na nossa animação. É super simples, é só você determinar um caminho e a gota vai percorrer da sua imagem para a letra. Vou mostrar para vocês. Abre uma nova camada e nessa nova camada a gente vai fazer essa guia de animação. Pega uma cor que vai contrastar bastante com todos os elementos que você tem na sua tela para você conseguir ver essa guia com facilidade. Para fazer a guia eu vou usar um brush simples, eu vou usar o Monolinha, ele é nativo do Procreate, tá aqui o que eu vou usar, ele fica na pastinha de caligrafia. Inclusive eu vou usar esse brush para toda a minha animação, eu não vou ficar mudando de brush, eu vou usar o Monolinha para fazer tudo. Então vamos lá, vamos determinar da onde vai sair a gotinha para chegar na minha frase. Eu quero que saia uma gota da orelha do gato até o pingo da letra I, então eu vou fazer uma linha fazendo esse caminho e eu escolhi a cor vermelha para ficar bem destacado. É só um caminho simples para você ter uma guia.
uma da bundinha do gato até o começo da letra M. E se você precisar se sentir mais confortável, pode virar a sua tela para desenhar. A minha gota vai percorrer esse caminho e uma terceira gota saindo da cauda do gato até o final da letra U. Então, esses são os 3 caminhos que as minhas gotinhas vão percorrer. Eu fiz caminhos bem simples, mas se você não quiser fazer esse caminho simplificado, você pode dar looping, enfim. Agora, só para eu não me perder, eu vou renomear essa camada para guia de animação. Então, eu sei que essa camada aqui é só com as linhas guias que eu vou utilizar na minha animação. Então a gente já tem a estrutura base para nossa animação, para a gente conseguir animar em cima disso. Isso aqui é só a base, é como se fosse o nosso esboço da animação. Então, antes de começar a animar, a gente vai fazer um grupo com todas essas camadas. Arrasta elas todas para a direita e clica aqui em agrupar. Quando você fizer isso, você vai ter um novo grupo. Você pode renomear esse novo grupo para você não se perder. Então, eu vou fazer aqui um grupo de background, porque vai ser literalmente isso. Esse grupo, ele vai ficar estático no fundo da minha animação. Então, com o grupo criado, a gente pode começar a animar. Vem em ações, vem no submenu tela e clica aqui na opção assistência de animação. Quando você fizer isso, vai abrir essa barra aqui embaixo. É aqui que tem todos os menus de animação. Eu já fiz um vídeo completo, um guia completo de animação aqui do Procreate. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar um link aqui embaixo para esse vídeo. Se você quiser se aprofundar mais e saber tudo sobre cada ferramenta de animação que tem disponível aqui no Procreate, esse vídeo vai te ajudar. Mas bora continuar a nossa animação. Eu falei para vocês que esse grupo é um background, então a gente tem que fazer ele ficar estático na nossa animação, ele ficar fixo. Ele nunca vai sair daqui. Sempre que a nossa animação for reproduzida, ele vai estar ali de fundo. Para isso é super simples, aqui na barra você vai clicar nessa camada e vai clicar em fundo. Ela vai ficar com um contorno azul, isso quer dizer que agora essa camada aqui, esse grupo de camadas é um background. Vamos entender o básico sobre a animação. A gente tem um fundo aqui e quando a gente abre novas camadas é como se a gente estivesse adicionando quadros à nossa animação. Cada nova camada é um quadro. Eu vou fazer uma animação simples aqui de bolinha, lembrando que a animação no Procreate ela acontece de baixo para cima, caso aqui então a camada 6 é um frame anterior à camada 7. Acho que deu para entender, né? Então a gente consegue ver a animação rodando aqui, cada bolinha em uma camada separada é um frame diferente, é um quadro diferente. Se você agrupa esses 2 quadros, ele vira uma coisa só. Então isso significa que quando você agrupa as camadas, elas viram um único quadro na animação. Isso é importante lá pra frente, a gente vai usar grupos de camadas para fazer essa animação. Espero que isso tenha ficado claro. Outro conceito básico que a gente tem que analisar aqui é as camadas em cebola. Isso significa que a gente consegue ver as camadas anteriores dos frames que a gente desenhou. Vou fazer de novo a animação de bolinha para exemplificar para vocês. Então eu vou desenhar aqui uma bolinha na camada 7, quando eu mudo para a camada 6, que é um frame anterior, eu consigo ver que a bolinha está ali em cima preta. Quando eu mudo para 7, eu consigo ver um fantasma da bolinha, então a bolinha saiu daqui e foi para frente. Então a gente consegue ver para onde a nossa animação está caminhando, tá vendo? O primeiro frame da animação camada 6, o segundo a camada 7. Então a gente consegue ver essa continuidade. Isso ajuda muito a gente na hora de criar animação. Vou criar novas camadas. A camada 8 é a sequência. Então a bolinha vai para frente, ela tem que ficar um pouco mais acima. E assim por diante. Você vai conseguindo ver esses fantasmas da sua animação. Nessa animação que a gente vai fazer, isso é super importante, porque a gente vai desenhar uma gotinha caminhando, então a gente tem que ter essa continuidade. E a configuração para enxergar isso é essa opção aqui, ó, quadros de camada de cebola. O nosso tá no máximo. Se você diminuir, quanto mais você diminuir, menos quadros anteriores você consegue ver. Então, deixei um quadro só, eu consigo só ver um quadro anterior. Essa é uma configuração que você pode mexer para ficar melhor de animar, né? Se você preferir ver menos quadros, você pode mexer nessa configuração aqui. Eu vou deixar a minha em 5 quadros de camada de cebola. E a nossa animação, ela vai ser feita em loop, então pode deixar marcada essa opção. Outra configuração que é opcional é a cor da camada de cebola. A minha está configurada como a cor branca, mas se você clicar aqui, você pode escolher qualquer cor que você quiser. Então, se você quiser uma cor que você consiga enxergar melhor, você pode mudar. Eu gosto de deixar a minha na cor branca, mas se você não enxergar legal, se você achar que ficar muito confuso, muda de cor. E a outra opção que tem aqui é a cor preta. Isso aqui é o frame
posterior. Eu vou botar aqui no frame 8 e dá pra ver claramente. Tem a camada 8, que é a que está selecionada, 9 e 10 é depois da 8 e 7 e 6 é antes da 8. Então as camadas anteriores ficam brancas e as camadas posteriores ficam pretas. Agora que você já sabe o básico, a gente pode criar a nossa animação. Não fica com receio, é fácil de fazer, segue esse passo a passo certinho que você vai conseguir uma animação bem bonita aí na sua tela. Vamos lá, primeira coisa que você vai fazer é abrir o background e vai duplicar sua camada que tem a imagem. No meu caso aqui, eu vou duplicar a camada do gato e eu vou arrastar essa camada para fora do grupo. Então é só você pegar a camada e arrastar ela para fora do grupo. Arrasta para fora e automaticamente ela vira um quadro. Então esse é o primeiro quadro da nossa animação. Você vai fazer a mesma coisa com a frase. Então você vai duplicar a frase e vai arrastar para fora do grupo. Pode colocar embaixo da imagem do gatinho, não tem problema. Agora repete com a cor que você fez de fundo. Duplica a cor que você colocou de fundo e arrasta para fora do grupo e coloca em cima da palavra. Tem que ficar em cima da palavra. Eu aqui usei uma cor de plano de fundo sólida, mas se você fez uma cor degradê, esse passo é super importante, não tem como voltar atrás, então se certifica de que essa é a cor que você quer para o seu plano de fundo, porque lá na frente, se você quiser mudar, vai ser bem complicado. Então faz dessa camada de plano de fundo máscara de recorte. Então ela vai ficar em cima da palavra, então a sua palavra vai ficar com a cor do seu plano de fundo. E agora, depois disso, é só mesclar as duas camadas em uma única camada só. O próximo passo é tirar a visualização dessa camada. A gente vai deixar ela desmarcada porque essa vai ser usada lá na frente. Então, desmarca aqui a visualização da camada. Depois a gente vai voltar para utilizar ela. Último passo, antes de começar a animação, eu prometo, você vai abrir aqui o background, vai na camada da imagem, clica na letra N e tira a opacidade da imagem. Vai parecer que não está acontecendo nada, eu vou deixar a minha aqui em 20%, mas é super importante. Então, finalmente, a gente pode começar a animação e o primeiro quadro da sua animação vai ser a sua imagem inteira, no meu caso aqui, o gato. Então, para o segundo quadro, a gente vai duplicar essa camada. É só você pegar a sua imagem, arrastar para a esquerda e duplicar. E é nesse segundo quadro que a gente vai começar a fazer as alterações. A gente vai começar a apagar a imagem e criar as gotas. Então a gente vai usar bastante borracha. A borracha que eu gosto de usar, ela fica na pasta de pintura, mas você pode usar a monolinha como borracha também. É um pincel simples de usar, super fácil e tá aí nativo do Procreate. Eu uso o pincel redondo, mas ele tem algumas alterações que eu não sei falar quais são. Agora você vai ter que decidir aonde você quer começar a apagar a sua imagem. Eu vou começar apagando de 4 pontos diferentes. Então eu vou apagar um pedaço da orelha aqui na esquerda. Essa sombra que a gente vê aqui embaixo é o gatinho que tá lá na pasta de background. E vou apagar exatamente da onde vão sair as minhas gotas. Eu vou apagar um pouquinho de cada ponto da onde vai sair uma gota. E a forma como você vai apagar também você decide. Você pode apagar de forma arredondada, pode fazer uma linha reta, não tem regra. Você tem que ir apagando aos poucos até essa imagem sumir por completo. Já apaguei tudo, agora eu posso construir as gotas também. Então, na mesma camada, a gente vai começar a construção das gotas. Eu vou fazer na cor exata do gatinho. Você pode fazer na cor da sua imagem, na cor predominante da sua imagem, a cor que você quer que fique na sua palavra. Então, na mesma camada, você vai continuar no segundo frame, no segundo quadro da sua animação, vai pegar o monolinha, vai usar um tamanho razoável e vai começar a desenhar as gotinhas. Não esquece de desenhar a gota na direção certa, de baixo para cima nesse caso aqui e nesse caso aqui, de cima para baixo. Então, se você precisar girar a sua folha, a sua tela, fica à vontade para desenhar a gota no formato correto. Então, já fiz as duas de baixo, agora eu vou fazer a gota saindo da orelha em direção ao pingo no i. Outra coisa importante também, se você achar que essas linhas guias estão muito fortes, estão te atrapalhando a enxergar, você pode ir lá no background e tirar a opacidade dessa camada, não tem problema nenhum. Vou lá fazer isso agora. Abre as camadas, clica no N e tira a opacidade. Isso aqui é só uma guia para a gente se orientar qual caminho a nossa gota deve percorrer. E eu vou tirar a opacidade também da palavra. Só preciso de uma sombra dela. Inclusive, observei ali, ó, que apaguei mal o bigode do gatinho, então vou apagar melhor, tá vendo? Sobrou uma pontinha aqui. Então, foi legal eu fazer isso, de tirar a opacidade, vai me ajudar aqui
na minha animação. Então vamos lá, terminei de fazer todas as gotas, todas as coisas que eu tinha que fazer, eu duplico a camada que eu acabei de desenhar. E aí essa camada vai virar o terceiro frame da animação. Então a gente duplicou a primeira camada para virar a segunda e a segunda para virar a terceira. E nessa camada que você duplicou, a primeira coisa que você vai fazer é apagar todas as gotinhas. E aí você vai ver que vai ficar só uma sombra da gotinha que você desenhou anteriormente. Então apaga todas as gotas e agora você vai apagar mais um pedacinho, mais um pouquinho da sua imagem. Então aqui eu vou apagar mais um pedaço da orelha do gato e se você der um zoom, você vai conseguir ver que fica duas sombras de cor diferente, tá vendo aqui? Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas aqui tem uma sombra mais escura que a outra. Então eu apaguei mais um pedacinho da orelha, vou apagar mais um pedaço da cauda e é assim que você vai fazer. Cada vez que você duplicar a camada e for fazer novas alterações, vai ser para apagar mais um pouquinho e desenhar a gota andando um pouquinho mais para frente. Então, já apaguei todos os pedaços que eu queria, agora eu mudo para o pincel e desenho a gota um pouquinho mais na frente. Então, eu tenho ali uma sombra da onde a gota estava anteriormente. Opa, o brush ficou muito grande, vou diminuir. E aí eu desenho um pouquinho mais para frente. E cada vez a gotinha vai andando mais um pouco nesse caminho que a gente criou. Quando a gota chegar mais ou menos aqui, essa parte do gato já não vai mais existir. Então, você vai fazendo isso para a gotinha caminhar. Mesma coisa nos outros dois pontos, então eu vou fazer a gota subindo aqui mais um pouco e você pode aumentar o tamanho da gota também para ir mais rápido ou também por causa da gravidade, né? A gota ela vai aumentando de tamanho, enfim. Então aqui eu já fiz todas as alterações nessa camada que eram necessárias. Apaguei o que precisava, redesenhei tudo e agora eu vou repetir o processo. Duplica a camada em questão e na camada nova, na de cima, na camada do topo, você vai apagar todas as gotas, vai ficar uma sombra da gota que você desenhou, então você vai ver aí o caminho que está sendo percorrido, vai apagar mais um pouco da sua imagem. Então, como eu estou apagando a minha imagem em 4 pontos, eu vou apagar perto da orelha que eu iniciei, perto dessa segunda orelha aqui, apagando o bigode do gatinho. Lá na cauda do gato, eu vou apagar a ponta da cauda. Como eu falei antes, não tem uma regra de como apagar a sua imagem. Você vai fazendo conforme você achar que vai ficar legal. Eu achei que de uma forma mais arredondada aqui ia ficar maneiro, até chegar no meio e a imagem sumir. Muda para o brush agora, né? E desenha a terceira gotinha. Agora eu vou fazer as gotas um pouco maiores, mas não tão maiores. E você pode preencher ela com drop color também, se for mais rápido, mas eu vou preencher aqui na mão. E eu não tô seguindo à risca o caminho, mas eu tô ali mais ou menos no caminho. Então, a segunda gota que vai chegar na letra U e a terceira gota que tá saindo lá da lateral do gato e subindo para a letra M. Sempre lembrando de desenhar um pouco dentro da gota anterior para ter essa continuidade, esse caminho. E você vai repetir esse processo até uma das gotas, eu desenhei 3, então até uma delas chegar em uma letra, não importa qual, você vai repetir esse processo. E o seu resultado ele tem que ficar mais ou menos assim. Como vocês podem ver, aqui embaixo a minha gota encostou no começo da letra M. Então agora o processo começa a mudar um pouco, ó. O pingo do I tá aqui, e o U tá aqui, falta alguns quadros para essas gotas encostarem na letra, mas essa aqui já encostou, então agora muda um pouco a forma de fazer a animação. E é agora que a gente vai usar aquela palavra que a gente coloriu com a mesma cor do fundo, então você pode voltar a visualização dela e arrasta ela lá para cima. Pode colocar ela bem no topo das camadas, então arrasta ela lá para cima, ela vai ficar por cima de tudo. Agora a gente vai fazer um grupo com 2 camadas, então a gente vai ter a camada da palavra e a última camada, que você tem que duplicar. A camada que encostou a gotinha na letra, duplicamos. Então você vai selecionar essas 2 últimas camadas, vai ficar assim azulzinho, é só clicar em agrupar. Você pode mudar a ordem aqui das camadas, deixa a camada de palavra embaixo da camada de desenho. A nossa palavra parece que tá transparente, mas na verdade ela tem um contorninho preto bem fraquinho, ó. Dá pra ver bem fraquinho. A gente vai deixar esse contorno mais evidente porque agora a gente precisa visualizar o contorno dessa palavra. Então o que a gente vai fazer? Vai lá no grupo background, onde tem a palavra principal e você vai voltar a opacidade para 100%. Com isso, a gente consegue ver um contorno bem evidente aqui na palavra
Isso vai ser importante para a gente saber quando as gotas estão chegando na palavra que a gente vai colorir. Nesse ponto você pode tirar também a visualização da sua imagem. No meu caso aqui, a visualização do gato. Você pode tirar ou não essa visualização se estiver te atrapalhando, né, de alguma forma. Eu, por enquanto, vou deixar ligada, mas depois eu vou desmarcar. Então vamos dar continuidade agora. O que a gente vai fazer? Nossa gota chegou na letra finalmente e agora a gente vai começar a preencher a palavra com a cor. Então aqui tem um grupo com 2 camadas. A primeira camada é a camada duplicada. Então, ela vai ser renomeada para gotas. Então, é nessa camada aqui que a gente vai desenhar todas as gotas e detalhes. E a gente tem a camada de texto. Seleciona a camada de texto e clica em abrir uma nova camada. E faz dessa camada máscara de recorte. Ela tem que ficar em cima da camada de texto. E renomeia essa camada para preenchimento. Então, nessa nova camada, a camada preenchimento é a camada que a gente vai usar para colocar cor nas letras. Na camada gotas, você vai continuar o mesmo processo. Então, a gente tem aqui 2 camadas iguais, ó, as gotas estão no mesmo estágio. Então, na camada que está dentro do grupo, que a gente renomeou para gotas, o que a gente tem que fazer? Apagar todas as gotas e desenhar elas um pouquinho mais para frente. E se você tiver ainda um pouquinho da sua imagem, não esquece de apagar mais um pedacinho da sua imagem até você apagar ela toda. Eu não vou apagar toda agora, eu vou deixar para apagar tudo só no próximo quadro. E eu acabei mudando de ideia aqui, eu acho que eu vou tirar a visualização do gato que tá de fundo, mas isso aqui é opcional, tá, gente? Não precisa ficar tirando a visualização e colocando. É só para vocês conseguirem acompanhar o tutorial com mais facilidade. Então agora a gente tem que continuar o desenho das gotinhas. Então na camada gotas você vai mudar para o brush e vai desenhar a gota cada vez mais perto da letra. No próximo frame, no próximo quadro, essa gota chega no pingo do i e essa gota aqui também vai chegar no final da letra U, tá cada vez mais perto. E a gota que tinha que chegar na letra M chegou no quadro anterior. Então nesse quadro a gente vai desenhar ela um pouquinho mais para dentro da letra M, como se ela tivesse entrado mais e ficado só uma pontinha da gota para fora. Então, quando a gota chegar na letra, você não vai simplesmente parar de desenhar, você tem que desenhar ela entrando na letra. Então, aos pouquinhos ela vai sumindo. E agora a gente tem que desenhar o preenchimento. Então, você vai selecionar a camada preenchimento, que é uma máscara de recorte, ela está relacionada à palavra, vai pegar a cor que você vai preencher a sua palavra e pode pintar sem medo. Como é uma máscara de recorte, não tem o perigo de você pintar fora da palavra. Então aqui eu vou pintar só a pontinha da letra M, porque minha gota acabou de chegar e a gente vai fazer o contrário da imagem. A imagem a gente apagou, a palavra a gente preenche. E agora, em vez de você duplicar uma única camada, você vai duplicar o grupo inteiro. Então você vai repetir esse processo no próximo grupo. Então a gente está com 2 grupos, abre o grupo do topo, vai na camada de gotas, apaga tudo que você desenhou para continuar fazendo a mesma coisa que você estava fazendo antes. Então a gente vai desenhar as gotinhas um pouco mais para frente. Então aqui, ó, a minha gota vai finalmente chegar no pingo do i. Então essa gota aqui vai chegou, né, na palavra. Então no próximo quadro a gente já pode começar a preencher aqui. E a próxima gota também chegou no final da letra U. Vamos preencher no próximo quadro. Aqui a gotinha tá quase sumindo. O fantasma do frame anterior tá bem pequeno, então vou fazer só uma ponta da gotinha e no próximo já vai sumir. E para finalizar, eu vou terminar de apagar a minha imagem. Então tem uma parte da barriga aqui do gato ainda, eu vou apagar. E agora eu não tenho mais imagem, ficaram só as gotas. E é assim mesmo, conforme você vai apagando, a imagem uma hora vai sumir por completo. Próximo passo, muda para a camada preenchimento e preenche mais um pouquinho da palavra aqui. Porque nos outros pontos a gota acabou de chegar, então só vai ser preenchido no próximo quadro da animação. Então aqui a gente precisa preencher um pouquinho mais. Fez todas as alterações necessárias, agora a gente vai duplicar o grupo. Minimiza o grupo, arrasta ele para a esquerda e duplica. Abre o grupo, vai na camada gotas, apaga todas as gotas que estão desenhadas e aí você vai desenhar e dar continuidade para isso aqui. É um processo bem repetitivo, então por isso que eu tô fazendo várias vezes para vocês entenderem bem quais são os passos. Tô desenhando a gota aqui um pouco mais para dentro da letra, né? Elas chegaram na letra. Aqui eu não preciso desenhar mais, a gota já sumiu. Mudo para a camada preenchimento e agora sim eu vou preencher onde as gotas acabaram de chegar. Então aqui no pingo do i eu preencho um pouco. Opa! Cuidado para não preencher a palavra toda sem querer.
Fecha bem as suas formas para usar o Drop Color. Aqui na ponta do U também vou preencher, né, que a gota chegou aqui. Então tem que preencher um pedaço dessa pontinha. E se você quiser, agora que todas as gotas elas chegaram nas letras, né, a gente pode dar uma visualizada de como tá a animação. Então, para você visualizar como tá a sua animação, é só vir nesse menu aqui de baixo e arrastar de um lado para outro. Você consegue ver o progresso da sua animação. Lembrando que nosso grupo de background está com várias camadas que depois, mais para frente, vão ser eliminadas. Mas para ter uma prévia, a gente já consegue ver como tá ficando a animação. As gotinhas todas chegaram na palavra. Então, quando isso acontecer na sua animação, se você quiser desativar a visualização daquela camada de guia de animação, fica à vontade, não precisa mais utilizar, porque as gotas já fizeram o caminho que tinham que fazer. A palavra eu aconselho deixar ainda marcado, porque a gente tem que ver onde a gente vai preencher a palavra e a gente vai fazer algumas outras animações. Vamos continuar. Então a gente vai duplicar o último grupo que a gente estava mexendo. Abre o grupo para ver as camadas. Na camada de gotas você vai apagar todas as gotas que você desenhou. E é agora que a gente vai começar a incrementar ainda mais essa animação. Além das gotas que a gente desenhou chegando na palavra, a gente vai desenhar outras coisas. Você pode desenhar outras gotas pulando pela palavra. Você pode desenhar linhas que acompanham o preenchimento da palavra. Então, essa linha que eu fiz aqui, ela vai andar até lá em cima. Cada frame eu vou fazer ela andando mais um pouquinho. Você pode desenhar também novas gotas. Por exemplo, essa gota aqui bateu no pingo do i e foi tão forte que espalhou mais tinta. E aí saiu uma gota daqui que vai bater aqui na letra A. Todas essas animações têm que ser feitas na camada gotas. E aí é só você dar continuidade. Na camada preenchimento, a única coisa que você vai fazer é preencher de pouquinho em pouquinho a palavra. Então você vai preenchendo alguns pedacinhos da palavra cada vez mais. Ao contrário do que a gente fez lá com a imagem, né? Que a gente foi apagando. Aqui a gente vai completando a palavra de pouquinho em pouquinho até ela ficar toda pintada. E até chegar ao ponto da palavra toda ficar pintada, você vai repetir esse processo de duplicar o grupo, desenhar as gotas e o preenchimento. E o final vai ficar mais ou menos assim. Eu tô aqui com a minha palavra toda preenchida e ela tá com vários frames ainda. Vocês conseguem ver onde eu adicionei gota caindo. E esse grupo já é uma cópia do grupo anterior. Então, no último frame, a sua camada de gotas tem que estar com tudo apagado. Então, vai ficar só a palavra preenchida. A palavra preenchida sozinha tem que ser o seu último frame da animação. E você tem que tirar a visualização daquela camada que faz o contorno preto. Então, lá na camada, no grupo background, você tira a visualização da palavra. E aí vai ficar só a palavra que você criou. E agora a gente consegue visualizar como ficou a animação por completo e fazer os ajustes necessários, porque ainda tem alguns ajustes para fazer. Então, vamos colocar aqui lá no primeiro frame, no primeiro quadro da animação e clicar em reproduzir para a gente ver como ficou o resultado. Então é só clicar em reproduzir que a sua animação vai passar na tela. Então ficou assim. Primeira coisa que eu consigo ver é que a última palavra, a palavra miau, né, esse frame aqui, ele tá muito curto, quase não dá para ler. Então eu vou aumentar a duração desse quadro. Como faz isso? É super simples. Clica aqui embaixo no quadro. Então clica, vai abrir esse menu e aqui em duração da manutenção você pode aumentar. Vocês conseguem ver que aqui embaixo apareceu vários novos quadros, só que meio transparente? Isso aqui é aumentar a duração do quadro sem gastar camadas, então você não precisa redesenhar, ele só está aumentando a duração desse quadro. É um ótimo recurso para usar. Outra coisa que a gente pode fazer aqui em ajustes, diminuir ou aumentar a velocidade da animação. Então aqui, ó, vou botar minha animação girar aqui e vou colocar aqui em ajustes. Quando você tá em 15 quadros por segundo. Quando você aumenta, vai mais rápido. Quando você diminui, vai mais devagar. No caso 3 aqui, a cada segundo passa 3 camadas. É isso que significa o quadro por segundo. Eu vou deixar em 12, mas isso aqui é totalmente mutável. Você pode aumentar e diminuir a hora que você quiser. Outra coisa que a gente tem também aqui é o tipo de animação. A gente colocou em looping, ela fica rodando a animação, ela vai ao final e volta para o início. Na opção ping-pong eu não acho legal, porque ela bate no final e volta ao contrário, olha como é que fica. Mas se você gosta, ok, não tem problema. Uma vez ele vai rodar a sua animação uma vez e vai parar. Então ele vai reproduzir do início ao fim e vai parar lá no último quadro. E acabou. Por isso que eu acho que deixar no looping é mais legal.
Olhando aqui, eu achei que esse quadro aqui tá com muita duração, então eu vou diminuir aqui para 4 durações. Vou deixar a animação em looping e vou botar aqui para reproduzir para ver como ficou o resultado final da animação. Eu gostei bastante, achei que ficou muito bonitinho. E eu queria mostrar para vocês outras aplicações desse mesmo tutorial. Então eu fiz aqui com um gatinho virando a palavra miau, mas você pode fazer com qualquer imagem virando qualquer palavra. Vamos lá, vamos para uma coisa mais profissional. Nessa animação eu fiz os arcos do McDonald's virando aquela frase para papapá, que é bem conhecida no McDonald's, usando os mesmos princípios que eu ensinei para vocês. Então imagina que você pegou um job e você quer transformar a imagem da empresa na frase-chave da empresa. Você pode fazer isso usando a animação que eu ensinei para vocês, fica super legal. E por último, mas não menos importante, tem algumas outras coisas que eu quero falar para vocês. Primeira delas é não se prenda àquele caminho que eu ensinei para vocês. Vou mostrar aqui o caminho que eu fiz base para as gotinhas percorrerem aqui nessa ilustração. Então você pode fazer um caminho mais longo, você pode fazer a gotinha dar volta, né, fazer looping, fazer ela ir para qualquer lugar. Usa a sua imaginação. Eu ensinei para vocês uma base de ilustração. Olha quantas gotas tem nessa ilustração, nessa animação. Então, você pode fazer pontinho, gotinha, pode fazer a palavra escorrendo. Então, usa a sua imaginação para deixar com o máximo da sua cara a sua animação. Outra coisa também é sobre o background. Todas as camadas que são abertas e incluídas naquele grupo, naquele primeiro grupo que a gente criou, chamado background, onde tem a imagem de fundo, esse grupo aqui que a gente fixou atrás da imagem. Todas as camadas abertas aqui nesse grupo vão fazer parte do background. Então você pode abrir uma nova camada e incrementar mais o fundo da sua animação. Por exemplo, eu abri uma nova camada aqui, digamos que eu quisesse fazer vários coraçõezinhos no fundo da animação. Desde que isso não interfira com a animação em si, nem com a imagem, nem com o texto, você pode fazer inúmeras alterações aqui nesse grupo background, que vai ficar lá embaixo, ele vai ficar fixo como o fundo da sua animação. Então você pode incrementar o quanto você quiser. É só você abrir uma nova camada dentro do grupo. E aí vai ficar assim. Como eu disse, desde que não interfira aqui, ó. Tá vendo? Esse coraçãozinho aqui tá interferindo com a animação, ele tá embaixo, então não vai ficar legal, eu vou apagar esse coraçãozinho. E quando eu reproduzo, os coraçõezinhos ficam ali fixos, como se eles fizessem parte da minha animação o tempo todo. Então esse grupo background aqui, ele é bem versátil, você pode fazer fundos bem mais elaborados para suas animações. Então é isso, pessoal, eu espero muito que você tenha aprendido a fazer essa animação. Esse vídeo deu muito trabalho, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não é inscrito, segue a dica aqui da animação, se inscreve no canal. Aproveita que tá por aí se inscrevendo, não esquece de comentar o que você achou desse vídeo, deixa lá também um like, me ajuda muito e a gente se vê na próxima. Tchau!